Sejam bem-vindos ao Nossa Vozcast, o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do IMSJT, e aqui você vai acompanhar temas relevantes da atualidade. Hoje vamos conhecer melhor o trabalho realizado no setor de captação de recursos do Instituto Meninos de São Judas Tadeu por meio da experiência e dedicação da Ana Dias, profissional com 44 anos de atuação no serviço social. Ela que é formada em serviço social pela PUC São Paulo, tem pós-graduação em recursos humanos, formação em psicodrama e curso de captação de recursos. A Ana Dias, ela reúne uma bagagem sólida que contribui diretamente para o desenvolvimento de projetos, parcerias e ações que fortalecem a missão do IMSJT. Há 4 anos no Instituto, ela atua na construção e manutenção de relacionamentos que tornam possível ampliar atendimentos, oferecer oportunidades concretas para crianças, adolescentes, jovens e as famílias dos nossos atendidos. Ana, seja bem-vindo ao Nossa Vozcast. Olá, Renata. É um prazer estar aqui, tá? Poder contar um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo nesses 4 anos, embora, na verdade, a área já existia, né? E depois eu entrei, de certa maneira, com a ideia da direção de que a gente pudesse incrementar essa área e a atenção, que acho que é o estar presente da nossa direção, estar atento às necessidades, né? E eu entrei próximo à pandemia. E a pandemia foi um diferencial para poder incrementar essa área, porque a pandemia foi um divisor aí de águas, né, vamos dizer assim, entre o tipo de trabalho que você pode fazer e quais as possibilidades. E a direção estava muito atenta, porque se conta muito no Instituto com os benfeitores, mas só essa via não era o suficiente. Isso ficou muito claro com a pandemia, né, que a gente teve. As pessoas tiveram milhões de problemas, né? Perdas de emprego, quem trabalhava por via mais autônomo parou. Então, foi necessário repensar. E isso é que é legal na direção do Instituto, estar atento para as necessidades que vão se apresentando, né? Ana, você tem uma formação rica, né, em serviço social. Como que essa formação, ela se complementa no seu trabalho aqui no Instituto? Na verdade, a gente às vezes até brinca, né, que o assistente social vive pedindo, né? Nossa, assistente social pede o tempo todo. E, na verdade, a gente atua na realidade social. Então, entrar para a captação, que é uma captação que ocorre seja através de recurso financeiro, né, que a gente vai buscar parceiros, seja através da captação de recursos humanos, que a gente tem a área de voluntariado, que é fundamental também para o funcionamento do Instituto, e para todo esse olhar e para as necessidades que aparecem, né, porque a gente vai atuando nas demandas que o Instituto apresenta. Ter um conhecimento, ter uma vivência na área social é meio que um complemento. Então, acho que casa muito você ter esse olhar, porque chegam necessidades, por exemplo, o CCA precisa hoje de uma reforma da quadra. Então, a gente consegue ter esse olhar do que é a proposta do CCA. Claro que a gente sempre atua ouvindo a área e a necessidade que ela tem. E, então, estar na área social há tantos anos facilita muito na hora que a gente vai estruturar projetos, pensar nos recursos, né? Eu acho que facilita muito. A Ana falou sobre o CCA. O CCA é o nosso centro para crianças e adolescentes que funciona no contraturno da escola, né? A gente atende as crianças aqui a partir dos 6 anos e até os seus 14 anos e 11 meses, né, Ana? Isso. É um espaço aqui da nossa sede que a gente também tem esse atendimento e também o serviço social para essas crianças. Agora, Ana, você falou um pouquinho que você chegou aqui na pandemia, né? Mas o que mais chamou a sua atenção aqui no Instituto? Bom, na verdade, eu cheguei na pandemia, por assim dizer, para atuar na área de captação.
Mas assim, eu já tinha uma frequência, por exemplo, no santuário, já conhecia o Instituto enquanto uma instituição social. Quando eu atuava, que eu atuei também na Secretaria da Agricultura, cheguei a vir ver alguns encaminhamentos que a gente precisou para situações de famílias nossas. Então, assim, eu conhecia. Minha frequência maior, em termos assim, até de missa e tudo mais, era o santuário. O Santuário São Judas aqui do lado. Isso, exatamente. Aí teve um dia, assim, eu vim para assistir a missa no santuário, me atrapalhei um pouco no horário e assisti a missa aqui na capela. Bom, me apaixonei pelo lugar. Aí comecei a frequentar as missas da capela. E nesse período eu estava já me aposentando, processo de me aposentar da Secretaria da Agricultura. E aí o que eu fiz, né? Eu falei, tem trabalho voluntário, então eu também quero ser voluntária aqui. E eu lembro que foi muito interessante, quem coordenava na época essa parte, que era a Beth, falou para mim, você é assistente social, então eu vou querer que você, você pode ajudar na parte de família, não sei o quê. Eu falei, olha... Eu sou assistente social e isso meio que a gente constantemente é assistente social, né? Não é uma coisa que você fala, você tem um propósito. Uhum. Mas eu falei para ela, não, ela falou assim, não, olha, eu tenho para lavar prato. Eu falei, maravilhoso, quero lavar prato mesmo. E comecei assim, lavando prato como voluntária, me envolvendo em festa junina, em algumas ações. Aí, passado um tempo, no decorrer disso, eu também desenvolvia outros trabalhos. Montei uma consultoria, né, me aposentei, vinha trabalhando em outros locais e mantendo o trabalho voluntário. E eu tive a formação em captação mais específica, né, foi no período mesmo um pouco antes da pandemia. E aí, eu conversando com quem estava aqui na época, de vice-diretor, ele falou, olha, eu acho que a gente quer incrementar, junto com, o padre Cristiano também tinha essa preocupação, e aí eu comecei fazendo um pequeno trabalho voluntário de alguns meses para a gente mapear um pouco necessidades. E a partir desse mapeamento, depois eu vim trabalhar efetivamente na captação. Inclusive eu mapeei a região, que eu acho que isso era uma coisa importante. A gente fez todo um trabalho da parte de comércios da região, a gente definiu um perímetro assim razoável e visitamos. E começamos aí também conhecendo um pouco qual era a visão dos parceiros, do comércio que a gente tinha aqui em volta em relação ao Instituto. E tem muita confusão entre o papel do santuário e o papel do Instituto. Então, alguns falavam, não, eu já dou no santuário. Falei, tudo bem, ótimo, todos nós somos da mesma, congregação, da mesma associação, mas cada um com papéis diferentes. Então, foi interessante mapear até para as pessoas, o comércio, terem uma noção melhor do que era o trabalho da gente, enquanto instituição, 9 creches, 2 SAICAs e mais o CCA, Então, a gente observava que, ao falar, mesmo com quem está aqui no comércio em volta há um bom tempo, eles não tinham essa clareza. E alguns até, durante esse primeiro mapeamento, já fizeram doações para cá e viraram nossos parceiros no futuro com a nota fiscal, que foi um dos programas que a gente também, na verdade, a gente não trouxe o programa, a gente reabriu esse programa porque ele tinha funcionado há uns anos atrás e depois parou junto à Secretaria da Fazenda por uma mudança na nossa predominância, que a gente virou mais educacional. Então, aí a gente ativou. Então, esse primeiro mapeamento já nos deu uma ideia de contar com alguns comércios da região. Aí a nota fiscal foi ativada, hoje é uma via de captação, porque a captação ela vem de diversas formas. Então, hoje para a gente a nota fiscal é um programa importante onde a gente conta com essa captação de recurso.
Olha só, então a Ana contando aqui que eu lembro bem, né? Você pegava a pastinha aqui do Instituto, né, Ana? Isso. E saía por aí. No comércio por aqui. Agora eu fiquei curiosa, Ana, como que é construído e mantido esse relacionamento com essas empresas ou instituições que você visita, ou alguém da equipe, essas pessoas que apoiam o Instituto? Então, eu acho que assim, uma via são os próprios benfeitores que nós temos aqui, que frequentam, que são fundamentais, né, para o funcionamento do Instituto. Alguns são pessoas físicas, mas outros temos também muitas empresas, porque na medida que a pessoa frequenta, ela conhece um pouco mais de perto, né? Então a gente tem essa via para estar trazendo o pessoal, e também é muito assim, uma necessidade. A gente teve um exemplo, uma creche precisava de um piso. Uhum. Aí nós levantamos algumas empresas que trabalham com isso, na região, né? Algumas mais próximas, outras não. Recebemos uma doação e a partir daí essa empresa virou um parceiro, né? E assim, o que eu acho que é fundamental é manter o vínculo com essas empresas, porque para o Instituto, em tudo que a gente faz, a gente acredita mesmo que amar é a nossa missão, né? E dar uma continuidade ao trabalho muda muito. A gente não quer que, por exemplo, essa empresa que nos ajudou, continuamos mantendo contato, convidando para as nossas atividades, é enviado o informativo, né, que tem todo um trabalho também da comunicação super importante nesse sentido, que vai colocando a par esses parceiros do que nós estamos fazendo. Porque eu acho que isso que é importante, essa transparência, aonde foi usado o recurso, né? Então, por exemplo, a gente manda as fotos, convida para vir, a gente quer que venha ver, para saber onde está acontecendo. Então, a gente não faz apenas, a gente faz uma continuidade do contato com a empresa. Como a Ana trouxe, essa creche que precisava de um piso, aí poderiam pensar, mas o Instituto tem parceria com a Prefeitura de São Paulo. Tem prefeitura, tem recursos, mas não é suficiente, né, Ana? Não, exatamente. É por isso que a gente precisa, né, dos benfeitores e também das empresas, né? Só que eu queria voltar num ponto que você falou, que é muito importante, e para a gente frisar para quem está nos ouvindo, que é o cupom da Nota Fiscal Paulista. Sim. Queria que você explicasse para quem está acompanhando aqui o nosso bate-papo, como é que funciona, quem pode participar. Então, na verdade, cada vez que a pessoa efetua uma compra e não coloca o CPF, ela pode trazer esse cupom para nós e nós vamos fazer uma digitação, tá? O QR Code, ou às vezes tem que digitar um número mesmo, porque às vezes não passa com o QR Code. Esse cupom, ele vai reverter em recurso para nós, mas é uma porcentagem pequena, né, daquele imposto. Então a gente precisa de uma demanda muito grande de notas, tá? Então a gente vive pedindo. Só que o que acontece? Essa nota da sua emissão, ela tem validade em torno de 45 dias, variando um pouco da época que a pessoa efetuou a compra no mês. Quando é no começo do mês, ela tem um pouco mais de tempo. Quando é mais próximo ao final, porque ela vale até o dia 20 do outro mês. Em média, dão 45 dias. Existe uma outra via, que seria o seguinte: se cadastrar diretamente na Secretaria da Fazenda, através do nosso CNPJ, que vai aparecer lá, que na verdade é através de uma das nossas creches, e a pessoa cadastra e toda vez que ela for fazer a compra, automaticamente vem para a gente, tá? Não é ainda a via mais constante, digamos assim, para nós é uma via muito mais tranquila, mais prática, porque se você compra e já está cadastrado, não precisa fazer o cadastro da nota. Já quando é a compra sem CPF, cada nota tem que ser cadastrada, entendeu? Olha só que interessante. Ana, cada nota tem que ser cadastrada e também no comércio, alguns shoppings aqui do bairro, tem a nossa caixinha lá, né? Ah, sim, porque assim,
Uma outra coisa que eu acho que é muito importante, porque a gente fala muito em captação de recursos, vamos levar um projeto para dentro do instituto, mas nada funciona se não tiver o acompanhamento dos projetos. E aí o que acontece? A nota fiscal, a gente deixa a caixinha no local, então você tem o trabalho de retirar essa caixinha. Então, uma das vias que a gente identificou é trabalhar em locais onde você indo num único local, você tivesse um número maior de lojas. Por isso a gente optou pelos shoppings também. Então, por exemplo, nós temos caixinha no Plaza Sul, no Santa Cruz, no Ibirapuera e no Interlagos. E lá também foi feito um mapeamento. Nós fomos de loja em loja, explicamos e colocamos a caixinha em algumas lojas. Algumas que concordam, em outras lojas tem a nossa caixinha e de mais alguém, que também a gente não vê nenhum problema. Eu acho que nessa área social, a gente tem que aprender muito a repartir o pão mesmo, né? Uhum. Então, isso para nós não é uma questão. Então, quando tem mais de uma caixinha, também não dá nenhum problema mais sério. Por exemplo, nós temos o Tateno, da Ricardo Jafé, ele tem uma caixinha nossa. Eu acho que lá tem umas 5 caixinhas. Uma é a nossa causa, tem causa dos animais, tem causas dos idosos. Então, assim, é até interessante. Eu diria que eles fazem aquela diversidade da colaboração. A pessoa fica livre para escolher, livre, né? Para escolher. Né? E mesmo assim, um dia eu ajudo esse, outro dia eu ajudo o outro. Agora, Ana, por que é importante, né? O que essa nota fiscal, a gente cadastrando ou deixando aqui no Instituto para ser cadastrado, o que ela reverte para o Instituto? Ela reverte literalmente em dinheiro, mas é assim, a gente diria que leva cada 3 meses, cada nota que entra, ela tem cerca de 3 meses para passar pela avaliação. Então, em torno de 3 meses, mas constantemente o recurso está entrando. O Instituto pode retirar um valor. Então, para nós, ela é dinheiro, literalmente. Olha, é uma forma de ajudar, né? É uma forma concreta de recurso. E a outra coisa, a gente ainda tem a possibilidade de concorrer a um sorteio em dinheiro também, onde pode ganhar, me parece, se eu não estiver errada, é em torno de 50 mil, 100 mil, depende. E parece que num passado aí, muito lá atrás, nós uma vez fomos sorteados. Olha que bacana. Muito legal saber. Olha, tantas formas que a gente tem para poder ajudar o Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Agora, Ana, uma outra dúvida, né, que o pessoal sempre tem é sobre o projeto COSER. Né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho como que surgiu o projeto COSER, como que a captação entrou, né, e como que está funcionando hoje. Então, na verdade, num primeiro momento, isso foi próximo à pandemia. O Instituto recebeu de uma indústria, né, que fechou, se eu não me engano, lá de Minas, essa doação das máquinas, né? E aí é que a gente fala que é o olhar da direção, né? Num primeiro momento, porque assim, nós também temos captação através da doação de imóveis, né? De bens que revertem em vendas nos nossos bazares, né? Então, a entrada das máquinas, num primeiro momento, você poderia dizer, olha, vamos vender as máquinas para o bazar. Mas aí a instituição, a direção, começou a olhar, será que era possível criar alguma forma de utilização diferenciada dessas máquinas? Então, assim, algumas até foram vendidas, porque a gente recebeu um número muito grande até de máquinas, e algumas, assim, com uma utilização que seria mais industrial. Então, tinha máquinas de corte, esse tipo de coisa, ficaria complicado até para o uso nosso, né? Então, o que ficou? Algumas foram para venda, a gente começou a olhar, sentar e conversar, e falar, por que não criar talvez um curso de corte e costura? Seria legal
quem vai dar aula, né? Ah, mas nós não temos um recurso para contratar. Poxa, será que temos algum voluntário? Bom, tudo bem. Aí, dentro disso, nós já tínhamos um vínculo com o Instituto Lapan, que é um parceiro que já nos ajudou na obtenção, por exemplo, de computadores para o CCA, computadores que também poderiam ser utilizados no jovem aprendiz, né? Bom, enfim, aí começamos a pensar, poxa, mas olha, vai ter que reformar o espaço. Bom, mas não temos recurso. Aí o Lapan assumiu uma parte desse processo, fazendo a reforma do local, usamos o nosso pessoal, eles compraram a madeira, a gente conseguiu montar uma mesa legal, começamos a desenhar o projeto, né? Bom, mas o que a gente quer com isso? Porque o Lapan, ele tem uma missão, que é uma missão que ele não pode ele tem que transformar vidas. E nós também, Nós também, é. Então a gente já casou na missão, né? E tanto que é um parceiro muito forte nosso, né? E aí começamos a desenhar para quem esse curso. Poxa, seria muito interessante para os familiares dos assistidos, a comunidade em geral, né? Nós estamos aqui numa região onde nós temos várias comunidades próximas. Bom, enfim, começamos a desenhar e aí chegou uma hora que a gente estava bem encaminhado com o desenho, com a proposta. Tá, quem vai dar aula? Aí volta de novo, mas não tem voluntário. E é interessante que a gente percebeu que essa é uma área importante, sabia? Porque hoje em dia você tem poucas pessoas nessa área de costura. Para a parte de reparos, por exemplo, você tem muito pouco. Hoje você tem algumas coisas, vamos dizer assim, mais industrializadas, né? Mas costureira tá raro, reparo tá caríssimo. E começamos a pensar, poxa, isso é um empreendedorismo, né? Podemos fazer uma diferença realmente. Mas onde que nós vamos procurar, né? Quem está nesse meio? Aí surgiu a faculdade Anhembi Morumbi como possibilidade. Vamos procurar um parceiro. Aí fizemos o contato e demos muita sorte também. Eles têm curso, né, de graduação? Tem, de moda. De moda. E a gente deu muita sorte deles terem também o mesmo olhar, né? E assim, a gente vai atrelando uma necessidade na outra, porque hoje a Faculdade Anhembi Morumbi, ela está no Grupo Ânima, que se juntou com a Faculdade São Judas, que também foi uma parceria que a gente buscou para dar cursos para os nossos funcionários, descontos, que a gente tem isso. Então, a gente nota que o olhar de um parceiro vai levando ao outro. E aí a gente falou, bom, então agora vamos falar com o pessoal da Anhembi Morumbi, ou seja, que é todo mundo do mesmo grupo. E aí surgiu que eles toparam e a gente já está na 8ª turma. 8ª turma já? Olha. Já, porque são 2 turmas por semestre. E aí, assim, veja que interessante também, né? A gente começa a falar e uma coisa puxa a outra. Uma outra via de captar também são as emendas parlamentares, que a gente teve esse ano uma experiência muito boa, com uma emenda que veio também focado no empreendedorismo. Então, o COSER acabou absorvido também dentro desse trabalho e a mesma emenda também trouxe oficinas culturais para as crianças do CCA, que nós tivemos capoeira, tivemos dança, tivemos música, né? Então, assim, as coisas vão se casando. É muito interessante esse processo. E aí eu insisto muito em dizer que esse é o olhar da direção e o olhar de estar atento mesmo. Olha, parece, você vê, da Faculdade São Judas, que era nosso parceiro, dando os descontos para funcionários, e hoje também a Anhembi Morumbi também fornece esse desconto. A gente acabou casando com a Anhembi Morumbi, que
tudo estava nessa época se transformando no Grupo Ânima, que é o Grupo Ânima que coordena as duas, na verdade, né? Tanto a São Judas como a Embi Morumbi. Então a fusão aconteceu na mesma hora que a gente também buscava. Por isso que eu digo, a gente sempre brinca que a mão de Deus está presente, né? Porque vai tudo, tornando os caminhos possíveis. Olha só, então se você ficou na dúvida como ajudar o Instituto com o cupom fiscal que a gente falou bastante, liga aqui 5586-8666, procura a Ana Dias, né? A Ana trabalha aqui com a gente, ela vai poder explicar se você perdeu algum detalhe. Então o COSER já está, você disse, na 8ª turma, sim, né? Tem essa coisa muito legal do empreendedorismo que a Ana falou, e também que acho que é importante a gente falar, é aberto para os responsáveis, pais, né, mães dos nossos atendidos que queiram fazer, né, a comunidade aqui perto do Instituto, que queiram fazer esse curso de corte e costura, que os professores são aí os universitários da aula de moda, do curso de graduação da Embi Morumbi. Vamos falar de mais parcerias, que essa captação, ela não para. Acupuntura, Ana Dias, explica pra gente como é que surgiu a acupuntura que faz um bem para tantas pessoas, para a comunidade que mora aqui perto, para funcionários, né? Então, é o que a gente fala de estar com o olhar. Existe toda uma preocupação pelo bem-estar físico, emocional, e eu costumo dizer que espiritual também, né? E a acupuntura foi uma alternativa dentro desse trabalho, porque assim, você tem os benfeitores, os voluntários, os funcionários, e aí se discutiu por que não atuar com essa possibilidade. E aí, novamente, né, a gente fala que as coisas não acontecem por acaso. Um dos médicos que coordena a acupuntura, né, Dr. Alexandre, reside próximo ao Instituto. Então, e assim, eu tinha tido um contato com ele antes, porque ele atuou na Secretaria da Agricultura por mais de 15 anos, que lá eu coordenei programas de qualidade e a acupuntura fazia parte. E aí a gente teve um episódio na missa, foi bem isso que aconteceu. Uma pessoa passou mal e na missa nesse dia tinha uma médica, que também está aí no nosso grupo, né? E essa médica, ela socorreu, e aí eu falei, doutora, nossa, que legal, você estava na missa, né? Você faz o quê? Que área? E aí ela falou assim, eu sou acupunturista. Não só, né? Ela atua numa outra área também. Porque aqui, todos que estão no ambulatório são médicos. Então, eles têm a formação de base, seja clínico, oftalmo, cardiologista, nós temos neuro, temos várias formações. E são também com a formação de acupunturista. E aí ela socorreu e eu já tinha comentado com o doutor Alexandre, o que o senhor acha de fazer um trabalho voluntário? Mas o doutor Alexandre realmente tem um horário assim, né? Aí eu fiz um contato com ele e falei, olha, teve uma emergência na missa, a médica que socorreu a acupunturista, eu acho que de hoje não pode passar. Isso é um chamado. E aí ele falou, nossa, mas assim, eu só tenho sexta-feira, um horário muito curto. Eu falei, tá ótimo. E assim, mais uma vez, né, o Padre Cristiano teve essa abertura para a gente sentar, conversar, desenhar essa possibilidade. E o ambulatório também foi montado com parceiros. Porque assim, a doação de macas, a doação das madeiras que a gente fez, a divisão, foi tudo através de parceiros que foram nos doando. E aí a gente iniciou. E hoje a gente percebe que é algo que ajuda muito, tanto o nosso funcionário, como voluntários, benfeitores e a comunidade em geral. A gente não conseguiu uma gratuidade total para esse atendimento. A gente tem uma pequena taxa que, na verdade, para cobrir, né, o gasto de agulhas, os lençóis, esse tipo de material, né?
mas os médicos são todos voluntários. Olha que legal. Não há nenhum não recebem nada. E a gente tem 2 profissionais bem diferenciados aqui comandando às quartas-feiras a acupuntura sistêmica, que acontece no corpo todo, né? Que você agulha o corpo todo. E às sextas, com o Dr. Alexandre, a acupuntura que é no crânio. No Brasil, ele é o representante dessa técnica, né, que é uma técnica do Dr. Yamamoto, que é um japonês, e no Brasil ele representa essa técnica. E assim, a gente tem tido momentos muito bacanas, né, de, por exemplo, casos de AVC, que quando vem fazer acupuntura bem próximo ao ocorrido, a gente chega a ver sair sem sequelas, né? E outras questões que a sistêmica trabalha um todo, né? Por isso que eu digo, né? Que tem o físico, tem o emocional e é lógico, né? O espiritual tá no pacote. Junto. Doutor Alexandre, que já esteve conversando aqui no nosso Vozcast, então se você quiser se aprofundar, saber um pouquinho mais sobre acupuntura, pesquisa lá no nosso YouTube, também no nosso site, tem a nossa conversa também no Spotify, em todas as plataformas digitais tem a nossa conversa com o doutor Alexandre falando do trabalho de acupuntura no geral e também aqui no Instituto. Agora, Ana, você comentou também sobre a emenda parlamentar que a gente recebeu, né? E eu gostaria de saber quais são as certificações que o Instituto ele possui que facilitam parcerias, convênios e até mesmo que a gente possa receber uma emenda parlamentar. Na verdade, assim, o Instituto tem SEBAS, tem COMAS, tem utilidade São pública. Certificações, né? Utilidade pública municipal, estadual. Hoje também, além da DBM, ele tem tem mais a associação que é a DBM, que é a nossa mantenedora, né? Isso. E tem também a DCJ. Isso. Né? Então, por exemplo, nós temos a creche São José, ela é uma creche que é administrada diretamente pela gente, ela não tem o convênio da prefeitura, né? Então, que está vinculada à associação, a DCJ, né? Então, a gente tem as certificações necessárias. Eu acho que assim, o Instituto tem tudo que é necessário para poder contar com esse reconhecimento, né? E esses recursos, né? Isso é muito importante. Olha só, a Ana Dias está há 4 anos. Olha quanta coisa a gente conversou, quantas conquistas o setor de captação de recursos teve, né? E vai continuar também. E claro que eu não poderia deixar de falar, mês passado a gente conversou aqui com o Diego, que é o coordenador do Jovem Aprendiz, mas a Ana vai contar um pouquinho do projeto. Hoje já é o programa Jovem Aprendiz, mas você participou ativamente do projeto Jovem Aprendiz. Conta um pouquinho pra gente o que tem que fazer, como é que começou. Então, na verdade, eu acho que assim, o Instituto, ele tem, por exemplo, a sua missão, o atendimento a crianças e adolescentes. E a gente tem uma realidade que são os SAICAS, por exemplo, onde nós temos crianças por questões judiciais, vem para o Instituto, muitas vezes... Que é o nosso serviço de acolhimento institucional. Isso. Muitas vezes eles podem ser adotados ou retornar para a família, né, após todo um trabalho, ou se ficar vinculado a algum parente, um tio, né, por exemplo. E aí você também se pergunta aqueles que acabam convivendo aqui, ou seja, que ficam até a maioridade. Então, assim, uma missão onde você acolhe as crianças, e você tem que pensar na perspectiva futura. Então, o Jovem Aprendiz é assim, não dá para você imaginar que você recebe crianças aqui, que em uma determinada idade acabou a nossa missão. Então, a questão do Jovem Aprendiz era exatamente a preocupação em prepará-los para o mercado de trabalho. Tanto os que estão acolhidos diretamente, como os que passam pela nossa realidade, né? Pela nossa instituição. Então, assim, havia esse olhar
acho que a gente tem que começar a pensar sobre o jovem aprendiz. Aí nós fizemos todo o levantamento de legislação, agora que você falou da certificação, verificação se as nossas certificações permitiam. Sim, estava tudo ok. E aí iniciamos um processo junto ao governo federal, né? Porque tinha todo um encaminhamento, e aí a gente trabalhou quase um ano nisso. Foi até interessante, porque a gente, quando o projeto estava indo ser aprovado, houve mudança de governo. E aí houve uma alteração na lei. Olha só. Falei, minha nossa, vai começar tudo de novo, não é possível. E aí, assim, a gente deu muita sorte de fazer um contato lá em Brasília mesmo, de fazer uma ligação, esclarecer, olha, a gente encaminhou de acordo com aquela legislação, parece que mudou, agora vai ter que... E até foi interessante, ele falou, olha, se isso entrar rapidinho aqui e tiver tudo ok... E assim, a gente entrou e foi aprovado. E conseguimos entrar já com a mudança, né? E começamos o processo. Só que assim, também o jovem aprendiz, você pode fazer esse cadastro lá no federal e ele tem toda uma carga de aulas, né? Uma grade de aulas. E aí a gente pode, e depois a gente pode preparar o conteúdo. Mas a gente preferiu ter um pouco mais de trabalho e montar a certificação do programa com toda a grade pronta. Então a gente preparou as apostilas, preparou toda a documentação, porque a gente acreditava que era melhor, né? Porque senão até começar com uma coordenação do programa, teria que montar a grade. Então a gente optou por ter um pouco mais de trabalho, mas já entregar as apostilas e o material pronto. E aí, assim, a gente começou com a área administrativa e a parte de TI. E hoje já avançou, como acredito que o Diego tenha contado, que atualmente é nosso coordenador, e avançou para outras áreas, né? Tem a parte de comércio, tem toda a parte que acho que ele explicou. Então, assim, eu brinco que a gente deixou a criança nascer e passamos, né, a bola para quem continuou. Mas a gente acaba tendo um bom relacionamento, assim, com a coordenação do projeto, que a gente continua se inteirando, né, sabendo como tá, mas hoje, lógico, ele avançou muito, porque hoje tem uma coordenação, né? Nós já temos um número maior de meninos, já temos meninos que saíram daqui. Já estão com o seu primeiro emprego, né? Tivemos a oportunidade de um dos meninos que trabalhou conosco na captação como jovem aprendiz e hoje faz parte do quadro de funcionários, né? Então, eu acho que isso foi um processo. A gente cuidou muito da certificação, documentação, que é uma burocracia que levou em torno de um ano para ficar pronto. E é como eu comentei, já estava indo bem na hora da mudança. Felizmente, a gente conseguiu a aprovação. Então, é o cuidar do processo, né? E assim, o trabalho ele não termina, porque hoje você vê a coordenação do jovem aprendiz atento a ampliar. A gente precisa muito das empresas, né? Porque a gente certifica, dá o curso aqui. Então, assim, precisamos muito de parceiros dentro dessa questão do jovem aprendiz. Isso é muito importante. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso Vozcast aqui com a Ana. Mas, Ana, eu queria abrir um espaço para quem está nos ouvindo, para você dizer por que é tão importante apoiar o Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Olha, sempre que a gente senta, conversa sobre qualquer projeto, a gente olha para o que a gente está fazendo e pensa assim, a gente trabalha mais do que para um instituto, os padres passam por aqui, vêm numa missão, chegam outros. É assim, a causa é muito válida, né? O que a gente percebe é a continuidade.
passaram pessoas que fizeram diferencial na direção, virão outros. E assim, vale a pena. Vale a pena quando a gente vê garotos que hoje fazem parte do quadro, né? Pessoas que visitam, o carinho, o amor. Então, assim, eu diria assim, vale a pena ajudar onde a gente sabe que teve continuidade, que é um trabalho sério. E eu brinco, eu acredito na causa. Tanto que eu tenho a minha entrada aqui muito ligada à oportunidade de olhar de perto. Que eu acho que eu recomendo isso. Venham conhecer, venham saber que realmente toda contribuição reverte efetivamente para uma ação, né? Então é fundamental você acreditar, sabe, a credibilidade, o trabalho sério. Então eu acho que é isso. Vale a pena ajudar quando você vê que tem retorno e que é um trabalho sério. Ou seja, a causa é muito boa. E você vai perceber, ajudando, o quanto isso muda a vida da gente. Isso mesmo, o Instituto Menino São Judas Tadeu, nesse ano de 2026, vamos completar 80 anos, né? 80 anos de história, 80 anos transformando vidas de crianças e de adolescentes também. Muito importante isso que a Ana Dias falou. Ana, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade da gente poder conversar um pouquinho sobre o que a gente faz aqui. Obrigada. Esse foi mais um Nossa Voz Cast. Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2.000 crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br. Amar é a nossa missão.